Então, entendidos? Vamos continuar aqui. Atividades. Vamos ver também as atividades privativas da advocacia. Vocês vão observar que, como eu estava dizendo antes de vocês entrarem, por exemplo, engenheiro e advogado. Não dá, né? Não pode. Você tem que escolher, né? Ou, por exemplo, se eu for engenheiro agrônomo, né? Eu posso atuar no direito agrário, porque eu vou ter mais perícia, né? Porque eu tenho agronomia, tá? Vou fazer projetos, vou a questão de atuar na grilagem de terras, vou, né, defender, enfim, né? Vou ter mais perícia, porque eu tenho dupla formação, mas atuar como agrônomo, desconheço, né? Não pode, não. Insisto, aí continua, você pode exercer, sim, a advocacia e a fisioterapia. Agora, você não pode assinar, né? Você não pode assinar. Você pode fazer ali o papel de um assessor, né? De um consultor. Agora, assinar não, e nem ter cartão ali no teu consultório de fisioterapia, tá? Não, isso eu não tenho também, não. Não. Mas foi boa essa Não, conversa, né? claro, e Esclarecer isso aí. fundamental, né? Muito bom, né? E assim, atividades que sejam compatíveis com a advocacia. Por exemplo, outro dia eu vi ali, tem atividades compatíveis e incompatíveis. Por exemplo, a pessoa, DJ e advogado. Não, né? Não dá, né? Não tem como, né? Ou até mesmo eu posso fazer uma publicidade no meu Instagram como advogado. A professora Flávia tem, professor Ângelo nem tanto, mas a professora Flávia tem já um perfil dela, né, de mais profissional, né? A professora Rose também ali, né, faz um trabalho e tal. Tem o doutor Vitor, aquele que fez um penúltimo evento ano passado, né, ele atua lá em Teresina, mas ele é daqui de Corrente, tá? Ele tem o perfil onde posso até divulgar depois lá no grupo, né? Final de semana, hoje, porque eu desinstalo o Instagram e só instalo no final de semana, tá? E sugiro que vocês façam isso, para não perder tempo, tá bom? Muito pertinente essa sua contribuição e pergunta, porque, de fato, as pessoas são já formadas, querem a advocacia e tem essa dúvida. Eu posso continuar atuando? Bem, você não pode assinar e nem colocar seu nome em nada ali. Se você optar, né, optar pela profissão primeira, né, no caso, como é fisioterapeuta ou enfermeiro, né, ou alguma coisa do tipo, tá? Porque gera um conflito, né? E acaba que você pode captar clientela indevidamente, né? E é desleal com a classe, né? Com os profs. Sim, sim. E, professor, e outra pergunta também, em quanto tempo a gente que é estudante de direito, a gente pode solicitar para ser estagiário? Porque fisioterapia você tem que estar no 5º período, na minha época, né? Não sei se mudou, Isso. mas por quanto tempo o direito ele te permite isso aí? Não, por exemplo, você pode até no terceiro bloco. Quiser, se alguma empresa te contratar, algum escritório, você pode fazer isso voluntariamente ou remunerado, né? Você pode ali digitar, fazer ali qualquer período, não tem isso. Agora, na faculdade, salvo engano, começa no 5º período. 5º ou 7º período, né, o estágio aqui na faculdade, né? Porque aí você já tem mais conhecimento, né, já pagou as disciplinas mais técnicas, mas, por exemplo, se surgir a oportunidade, né, de vocês atuarem em determinado escritório, eu até sugiro que faça isso voluntariamente até, né? Chega lá e se candidata mesmo, olha, eu quero na defensoria ou em algum órgão aqui na justiça, eu quero aprender aqui com vocês, eu quero fazer um trabalho voluntário, como é que eu faço? Chegue em determinados órgãos, ou até mesmo no escritório, né? Tem vários escritórios aqui em Corrêa, você pode chegar e fazer no terceiro bloco. Teve estudantes que estavam atuando, assessorando advogados no segundo bloco, né? Para começar a ler, a entender como é que é o trâmite. Mas, salvo engano, na faculdade começa ali no 5º, mas provável é no 7º. Eu vi o professor Ângelo colocando lá um post no 7º bloco, tá? Mas eu sugiro, pessoal, que vocês, se tem interesse em advogar, em se engajar mesmo na profissão, você comece agora. Não espera para a faculdade, né? Você
pode pedir até uma carta de recomendação ao professor Ângelo, né? Ou até mesmo através do seu histórico, né? Através do seu histórico, pedir ali apresentar ali o currículo, né, juntamente com o histórico e currículo Lattes, enfim, o que você tem produzido e quais são as suas experiências. Por isso que é importante se envolver em projetos na faculdade, porque é o divisor de águas mais na frente, né? Mais na frente. E o trabalho voluntário, as empresas e tanto instituições públicas quanto privadas enxergam com bons olhos, né, um trabalho voluntário, tá? Você pode fazer um trabalho de assessoria na sua comunidade, sem problema algum. O NPJ aqui na faculdade é justamente para isso. Por isso, busquem saber, compreender o que é o NPJ, o núcleo de prática jurídica aqui da faculdade, né? O professor Ângelo, que é o coordenador, então busque, porque é fundamental. A advocacia é prática, não é só decorar a lei. É importante a lei, é óbvio, né? Mas mais do que decorar, mais do que saber a lei o pé da letra da lei, é também interpretá-la e aplicar, né? Saber ali como julgo que 80% do trabalho do advogado é interpretação, é ali um acordo, né, que você vai fazer com determinado cliente, não sempre tribunal. As pessoas têm essa noção equivocada, que advogado é tribunal. Não! Se você perguntar a qualquer advogado se ele gosta de tribunal, ele vai dizer que não. É horrível, né? Porque é mais trabalho para ele. É mais trabalho para ele. Advogado é para resolver conflito e não para criar. Então, ora, se é possível que haja uma resolução de conflito entre a Caira e a Marionária, e eu estou mediando esse conflito, né? Eu sou advogado, e a Ellen é advogada da Marionária, e aí há um acordo, ótimo! Que bom que a gente não foi para o juiz, que bom, perfeito, né? Perfeito. Então, aprendam sempre, quanto melhor for, né, ali para as duas partes, né, entrar em acordo, isso aí vai garantir um fôlego para você, né, um fôlego para você, porque não vai gerar mais honorários, né, marcar audiência, ter que esperar, cliente falta, tem que remarcar, gera multa, gera isso, tem que sair da sua cidade e ir para outra, entende? Então é melhor entrar em acordo do que ir para o tribunal. Mas agora, claro, evidentemente, tem casos que não tem como, né? Você tem que ir para o tribunal e isso aí vocês vão tirar de letra, tá? Tirar de letra. Por exemplo, a Poliana não pode exercer advocacia. Ela é policial, ela não pode exercer advocacia, tá? Ela pode até fazer o AB, mas tem que cancelar o AB, tá? Não pode fazer. O professor Carlos Souza tem o AB, ele não pode exercer a advocacia, tá? Porque gera conflito, né? Gera conflito, entendeu? Então, a atividade privativa ali de mais, claro, professor, né? Professor. Calma, Hilda, você não vai deixar de ser fisioterapeuta. Tá bom? Você vai continuar atuando, né? Vai continuar atuando, mas com ressalvas, né? Com ressalvas, entendeu? Tá certo? Pessoal, não acumulem aula. Postei a aula na plataforma, façam, tá? Assistam a aula. Porque se acumular, já viu, né? Se acumular e fica 2, 3 aulas e você não vai acompanhar mesmo, né? Porque a matéria é gigante, né? A advocacia, né? Tem o estatuto, né? Tem o SED, tá bom? Mas vai estar tudo certo. Vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Esses slides também estarão disponíveis na plataforma. Eu busco esquematizar o melhor possível. Esses slides eu também vou disponibilizar em PDF. Em PDF, eu digitalizei todo esse livro e transformei em PDF, tá? Em PDF lá na plataforma. Tomara que o autor não saiba que eu fiz isso, porque é proibido, né? Mas eu estou gratuitamente, não estou vendendo, tá? Em PDF eu estou compartilhando aqui com vocês. Vou compartilhar com vocês na plataforma. A aula de hoje é sobre assessoria, consultoria, direção jurídica, né? E direção jurídica, tá certo? Eu fiz algumas anotações aqui, vamos olhar aqui, tá? Olha só. Temos a assessoria, consultoria. Quem que pode, né, fazer assessoria, consultoria? Trata-se
Trata-se de mais uma atividade privativa na advocacia, né? Ou seja, está presente no artigo 1º, né, do Estatuto da OAB, e reforça o artigo 7º do regulamento. Então, eu sugiro que vocês peguem aí o Estatuto, artigo 1º, quando citar regulamento, busquem um regulamento, tem na plataforma, mas também tem disponível na internet, é de fácil acesso esses documentos. Advocacia preventiva, objetivando presumir futuros litígios, ou seja, não é raro que os advogados sejam procurados para que elaborem pareceres ou esclareçam em consultas, né, consultas marcadas em seus escritórios de trabalho, questões jurídicas, né, é uma consultoria, você vai fazer uma consultoria, não vai logo para o litígio, não, de forma alguma, né? Você está ali fazendo uma consultoria jurídica, tá? Agora, tem um detalhe. Direção jurídica. Eu posso, sendo que eu não tenho OAB, posso fazer? Um bacharel pode fazer? Não, não pode, né? Não pode fazer a direção jurídica, ou seja, empresas privadas, departamentos jurídicos, com um corpo de advogados e estagiários, né? Um estagiário, um advogado jovem também pode ser chamado de estagiário. Você só começa ali, vamos dizer assim, a fazer parte, né, dos veteranos após 5 anos de advocacia. É tanto que na OAB tem ali a advocacia jovem, né, o setor ali que cuida, né, o jovem advogado. Tá? Então, o bacharel em direito não pode fazer a direção jurídica, tá? Ter esse tipo de atividade, tá bom? É exercício ilegal da profissão, né? Bacharel não. Bacharel pode sim, né, fazer ali uma consultoria, uma assessoria, pode tirar uma dúvida. Agora, partiu para a direção jurídica, vai assumir ali um cargo ali em determinada empresa, que ali você vai ter que fazer decisões sérias. E aí você não tem OAB, e se for para o tribunal, como é que vai ser? Não tem como, né? Então, não dá, tá? Então, é advogado... o foco da advocacia é promover a solução, tá? É promover a solução, tá bom? Agora, um site muito, muito importante que eu gostaria de estimulá-los, tá? É o Que Concursos, que é um site que tem bastante questões, né? Inclusive da OAB também. Então, veja lá o Que Concursos, né? Ele não é tão caro assim para fazer assinatura, né? E você respondendo ali 30 questões, não somente de ética, mas nas demais disciplinas, você vai conseguir ali um bom repertório, tá? Um bom repertório, conhecimento, tá bom? Bem, vistos em atos, tá? Vistos em atos e contratos constitutivos de pessoa jurídica, tá? Muita atenção aqui, muita atenção. Atividade privativa de advocacia. Segundo Trigueiros, chama a atenção para o fato de que os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, por exemplo, contratos sociais, estatutos, tá? De determinada empresa, somente serão admitidos a registro, sobre pena de nulidade se visados por advogados, tá? Então, também é uma atividade privativa de advocacia. É um estatuto, é um documento muito sério ali, tá? Porém, a única exceção encontra-se disciplinada na Lei 9.841, de 99, que foi revogada pela Lei Complementar 123, de 2006, com relação ao Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Né? Passou a prever que, em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, ficará dispensada a obrigatoriedade dos atos constitutivos, ou seja, serem visados por advogados. Então, não precisa ali o advogado assinar, né, visar ali o documento, tá? Ou até mesmo fazer ali uma leitura ou construir determinado documento.
Então, microempresas, pequenas empresas de pequeno porte, está dispensado desse trabalho. Agora, uma grande empresa, até, por exemplo, a Faculdade de Cerrado, tem que ser, né? Tem o setor jurídico da Faculdade de Cerrado. Então, não pode ser um bacharel que vai fazer isso, tá? Agora, um resumo aqui, tá? Vocês estudaram, né? Vimos aí a aula passada a questão do habeas corpus, correto ou não? Ou não chegamos ainda lá? Creio que sim, né? Creio que sim. Nós vimos, tá? É isso mesmo. Bem, postulação perante os órgãos do Poder Judiciário, né? Postulação perante, senão a gente vai, na próxima aula, gravar uma aula e postar, tá bom? Habeas corpus, por exemplo, a Hilda está no 8º bloco, ou no 9º bloco, ou então ela é bacharel em Direito. Ou a GEVIS também, né? A GEVIS é bacharel em Direito. Pode ali, né? Um amigo está precisando de um habeas corpus. Pode impetrar? Pode, sim. Habeas corpus, pode. Impetração de habeas corpus em qualquer tribunal. Não é atividade privativa da advocacia. Qualquer pessoa pode fazer. Evidentemente que tem que ter conhecimento, né? Conhecimento jurídico para fazer um habeas corpus. E impetrar, né, nos tribunais, em qualquer tribunal. Tá? Em qualquer instância, primeira ou segunda. Tá? Juizados especiais cíveis, né, com relação aos estaduais, em primeira instância, a atuação do advogado é facultativa. A atuação do advogado é facultativa nas causas de até 20 salários mínimos. Ou seja, determinada pessoa chamou ali o Marcos de, enfim, ofendeu o Marcos seriamente, né? E aí, pequenas causas, né? Ele vai ali, um calúnia, difamação. E ele pode ser advogado, se ele quiser. Se ele viu lá na peça, né, o advogado exigindo, por exemplo, 10 salários mínimos, né? 10 salários mínimos, opa, então eu posso ir sem advogado. Não preciso ter esse gasto. Eu garanto, me garanto. Tá bom, beleza. E ele vai elaborar, pode até pedir uma assessoria, né, uma consultoria, ele vai elaborar ali e ele vai sozinho, ele pode. Agora, tem que estar estipulado, né, até 20 salários mínimos, né? Pode sim. Em primeira instância, a atuação do advogado é facultativa. Não significa dizer que é dispensável, né? Não, é facultada. Mas, por via das dúvidas, é bom ir com o advogado, né? Em segunda instância, a atuação do advogado é obrigatória. A atuação do advogado é obrigatória, tá? Independentemente do valor da causa, tá bom? É obrigatório. Aí vai gerar um conflito, né? O advogado pode defender causa própria causa da própria família? Bem, eu penso gera um conflito. Gera um conflito aí. Posso averiguar direito, mas tenho quase certeza que não, tá? Porque vai gerar um conflito. Vai gerar um conflito, né? Mas é uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Vou até anotar aqui. O advogado pode defender causa própria da própria família? Por exemplo, um primo, né? Você pode. Não vejo problema algum. Agora, por exemplo, o que não pode é ter conflito de interesse, viu, Kaira? Conflito de interesse. Não pode. Por exemplo, você defender a sua irmã, sendo que outro irmão também está. Tá entendendo? Aí não pode. Está na lide, né? No processo, com relação a um determinado bem ali, né? Não sei, que eles entrarem em conflito e tal. Então não pode, vai gerar um conflito de interesse, né? Vai gerar um conflito. Entende? Em Mas, atual, pois não. pode, e pode o senhor, como advogado, pegar uma causa contra a minha pessoa, e aí futuramente, o senhor, em uma outra ocasião, pegar uma causa minha me defendendo. A primeira, o senhor estava contra mim.
e uma segunda causa no futuro, o senhor está a meu favor, eu contrato. Isso pode? Não tem problema algum. Agora, depende, né? No que não pode haver é conflito de interesse. Tá? Agora, se for em períodos distintos, não tem problema algum. Desde que você não tenha raiva de mim, né? Porque, entendeu? Não pode. Pode, não tem problema não. Você me contratou, nós nos encontramos em períodos distintos, né? Mas não pode. O que não pode é uma boa pergunta sua. O que não pode é o seguinte. Professor, aí no Ah, caso do exemplo que o Hilda deu, não pode ser, tipo assim, pela mesma causa, né? Tem que ser em outra causa, outros interesses, né? Isso mesmo. Eu não posso mudar. Por exemplo, eu sou um advogado da outra parte, né? Estou contra a Hilda, eu sou advogado da outra parte. E aí ele desistiu. Ele simplesmente desistiu. O meu cliente desistiu. Pagou meus honorários ali pelo serviço que eu já tinha feito e eu passei para outro advogado. Procuração, né? Todos os documentos. A Hilda viu. Opa, então eu vou contratar o professor, eu vou contratar atual, o doutor atual. Vou contratar. Pode? Não pode, porque aí vai gerar conflito de interesse. Como que justifica, nesse caso aí, eu não sei também, né? Se, ele também não trabalhava como advogado, né? O caso do Sérgio Moro, né? Que ele era a favor da Lava Jato, e agora ele está assessorando uma empresa, né? Que tem esses conflitos de interesse, né? Mas aí tem um período, porque ele foi exonerado, né? Ele foi exonerado do cargo de juiz, porque saiu, né? Mas ele é munido de várias informações, né? Mas tem um Que período de molho, né? fizeram parte do processo. Isso, ele teve um período aí que estava... Eu também sou contra isso, tá? Mas tem um período, na lei, né? Por exemplo, se um juiz se aposenta ou é exonerado por algum motivo, né? Por exemplo, do Rio de Janeiro, né? Ele tem que... Ele já foi juiz, agora é governador, mas está sendo investigado. Suponhamos que ele volte a advogar. Aí tem que passar um período sabático ali, um período de molho, né? Que, né, depende da situação, depende do juiz, cerca ali de 2, 3 anos ali de molho, né? Sem uma espécie de quarentena. Sim, mas Mas aí não. no caso do Sérgio Moro, é a mesma, é o conflito realmente, entendeu? De interesse. Porque você ficar de molho, de quarentena, igual o senhor está falando, nesse período afastado, a gente até entende, mas você pegar, tendo esse conflito, você já tendo trabalhado nessa causa, é complicado. E o que a outra parte pode alegar, né? Inclusive, o que a outra parte pode alegar, né? Realmente é complicado. Por mais que tenha a quarentena, mas não tem como. Você vai sempre saber de algo ali, você vai ter informação privilegiada, né? E realmente concordo com você nesse sentido, tá? Mas o que não pode haver, eu posso advogar, né? Por exemplo, olha, ótima pergunta, né? Vocês estão ótimos, viu? Parabéns. A Kaira perguntou com relação a isso e vai servir também para a Hilda e os demais. Olha só. Em um determinado inventário, né? Minha filha é advogada. Meu pai pulou a cerca. Ele tem uma filha com outra pessoa, né? Outra, né? Tá. E aí ela reivindica. Eu falei, opa, peraí, eu vou advogar para minha mãe, não tem problema algum. Eu vou advogar, eu posso advogar. Entendeu? Ou na aposentadoria, por exemplo. Na aposentadoria. Entende? Atual. Minha mãe está com dificuldade de se aposentar. Está com dificuldade de se aposentar. Eu posso advogar para ela ver qual é? Pode, eu posso, não tem problema algum. Não tem problema algum. Diga. Atual. E se você casar? Aí você tem sua família, tem seu filho e tudo. Aí você pula a cerca, né? E aí você engravidou uma pessoa. Se sua esposa descobrir isso, esse filho que você teve, ele faz parte da divisão dos bens que você teve com essa outra pessoa até a presente data, entendeu? Ou os seus bens
essa divisão, ela só é depois que a criança nasceu. Você entendeu o que eu estou te falando? Ou ele só vai ter direito a partir do que você construiu quando ele nasceu? Isso. Ou ele vai ter direito de tudo? Não, mas ela De pode... Não, tudo? de tudo não, né? Porque é filho, né? Não tem como. Ele pode reivindicar, sim, o direito da herança, Ué, né? mas E tal. Pode, sim, pode reivindicar. E aí cabe ao juiz, né? Cabe ao juiz averiguar e decidir. Mas ele tem direito, sim. Né? Não só a partir da data que ele nasceu, não. mas Direito a tudo. se Ele a, tem pe- direito. se a espo- mas se a esposa quiser, por exemplo, separar, não nasceu ainda, não sabe se é da pessoa, quiser separar, sabendo disso daí, quiser separar, para já fazer essa divisão e depois que não pode, não? Mas da mesma forma, assim, a parte da esposa, né, no caso, bem, eu nunca vi, mas que mulher perversa. Ela vai saber, tem informação, tem uma bola de cristal, né? Tô entendendo o que você está falando, tô entendendo. É um bom caso, viu? É um bom caso. Professor. Mas não, eu nunca vi mais assim, ter essa informação privilegiada, mas de qualquer forma o filho vai ter direito, não somente da data que ele nasceu, mas ele vai ter direito, sim. Por exemplo, casei, só depois eu tive esse filho, né? Tem 10 anos casado, só depois eu tive esse filho. E aí ele vai ter direito a tudo, esses 10 anos também, tudo. Ele vai ter direito. Tem direito. Não assim, evidentemente. Por exemplo, vai que tem eu morra, eu vou deixar, não deixo o inventário, né? E é um problemão, a pessoa morrer e não deixar inventário, né? Não deixar um testamento, não deixar nada escrito, né? Porque, eita, é confusão aqui, viu? É confusão, porque essa parte, ou seja, a do filho, né, o do bastardo, por exemplo, vai querer e tem direito. E tem direito, é herança. É herança. Né? Não importa se tem 1 ano, 2 anos, 3 anos de idade. E já tenho, eu já tive, né, um caso morri, um patrimônio de 10, 20 anos já construído. Ele vai ter direito, como os outros. Se for comprovado em DNA, que eu sou, vai ter o mesmo, pode ter 1 mês de vida. Vai ter um mesmíssimo direito. Mesmíssimo direito. Do mesmo jeito. Pois é, então não pulem, homens, não vamos pular a cerca, né? Mas, como eu falei, né, pode sim advogar em causa própria da família, não tem problema algum, desde que não haja conflito de interesse. Eita, vamos lá. Vai lá, pode falar. Independente da causa ser previdenciária ou ser da parte criminalista, eu, por exemplo, vamos supor que alguém da minha família cometeu um crime, eu, como advogada criminalista, eu posso atuar em favor daquela pessoa, né? Pode, sem problema. Tá, entendi. Pode sim. Pode sim, desde que você não, como eu falei, não haja conflito de interesse, tá? Não haja conflito de interesse. Por exemplo, você é namorada ou não sei, foi namorada, não... Vamos colocar uma hipótese, né? Um pouco esdrúxula. Ou então tem algum relacionamento com outra parte, não sei. Né? Não, desde que não haja conflito de interesse. O código é bem claro com isso, né? Você não pode ter, por exemplo, informações privilegiadas, você não pode, né, ter, enfim, saber da outra parte também, né? Você tem que ter é um conflito que está tendo. Então, já pensou, se tiver informações da outra parte, então vai ser uma disputa ali desleal, né, com o julgamento. Mas sim, você pode. Tá? Você pode sim. Bem, postulação perante os órgãos do Poder Judiciário, né? Como eu falei, 20 salários mínimos, pequenas causas, você pode sim ir sem advogado, tá? Agora, já em segunda instância, independentemente da quantidade que foi pedida nos processos, você deve ir com advogado. Na esfera federal, em primeira instância, a atuação do advogado é facultativa. Novamente, a atuação do advogado é facultativa até 60 salários mínimos. Até 60 salários mínimos. Mas eu creio que a pessoa que tem sã consciência, ela não vai sem advogado, em esfera federal ainda mais, né? Porque ela vai ter que fazer a arguição, ela vai ter que defender o seu próprio caso, tá?
Mas pode ir sim, é facultado, tá? Até 60 salários mínimos. No caso, se for só para uma averiguação, a apresentação ali do processo, ela pode ir sem advogado. Tá certo? Então, até 60 salários mínimos é o limite máximo para a postulação no JEFES, né? No JEFES, tá certo? Depois, em segunda instância, a atuação do advogado é obrigatória, independentemente do valor da causa, tá? Sempre em segunda instância, independente do valor da causa. A postulação perante a Justiça do Trabalho, jus postulante, artigo 791. Posso ser advogado? Pode, né? Agora, o juiz vai analisar. Espera aí, a pessoa é formada e o seu João está sem advogado aqui, não teve instrução nenhuma e, espera aí, não está errado isso, não dá. Ele pode até ser advogado, mas o juiz não vai, ainda mais do trabalho, que é bem severo mesmo, a Justiça do Trabalho não brinca. Eu já fui ser advogado. Você já foi ser advogado? Não, mas você tem esse conhecimento, tem, né, esclarecimento e tal. Já tem uns 5 anos já. Ah, não, não tinha não, mas conhecimento nenhum, não, mas fui. eu entendi. Mas, por exemplo, veja, um analfabeto, né, uma pessoa que não tem estudo e tal, né, ela pode ser ludibriada, ela pode ser, entendeu? É nesse sentido. Mas você é safa, você é sagaz, com certeza você se deu bem. Tá? Claro, tem exceções, né? Mandado de segurança, ação rescisória, né? Mandado de segurança, ação... Deu certo? Deu, Ótimo. graças a Deus. O juiz do trabalho é muito justo mesmo. A Justiça do Trabalho, eu acho que é uma das justiças que mais funciona no Brasil, né? É uma das justiças que mais funciona. Tá? Então, exceções, mandado de segurança, ação rescisória, ação cautelar e recursos de competência do TST, súmula 425. Você não pode ir sem advogado nesses casos, tá? Nesses casos. Tá bom? Então, aqui foi com relação à regra de intervenção obrigatória, a regra é intervenção obrigatória do advogado. Sem a regra, via de regra, sempre é bom consultar sempre o advogado e estar ali, tá? Bem, faltando uns 6 minutos, creio que dá para encerrar esse conteúdo agora. Agora, por favor, estudem. É leitura indispensável do Código de Ética do Advogado. Resolução 2, é o CED, Código de Ética do Advogado, de 2015. Já está na plataforma. Leia. É curtinho, é rápido, você lê rápido. Tem que ler pelo menos 3 vezes nesse semestre, tá? Diga. Foi muito boa a aula, professor. Todo mundo participou aí. Ótimo, né? é Eu assim achei mesmo. A aula bem... Obrigado, muito boas perguntas. Vocês estão... A filosofia parece que me ajudou bastante. Vocês estão bem sagazes, né? Que bom, que bom. E eu vou convidar também, né, um advogado com experiência, né, para conversar conosco. Espero que ele aceite, tá bom? E aí vamos ter uma conversa aqui com ele, tá? Sem honorário. Não, sem honorário, é voluntário. Tá? É voluntário, tá bom? E aí, por exemplo, se nessa aula ele falar onde o escritório dele, falar onde é, não pode falar e tal, nem fazer mercado, né? Nada disso. O senhor já instrui ele, né, professor? Mas ele sabe. Já instrui ele antecipadamente. É verdade. Bem, por exemplo, atividades privativas da advocacia, postulação perante os órgãos do Poder Judiciário. Via de regra, sempre a intervenção do advogado. Agora, postulação da Justiça de Paz, credor de alimentos, propositura de revisão criminal, né? E postulação de medidas protetivas da Lei Maria da Penha, via de regra, o advogado, tá? São atividades privativas de advocacia. São essas aí. Assessoria, consultoria e direção jurídica, sim, pode o advogado, o bacharel em direito pode assessorar e fazer uma consultoria ali. Agora, o que não pode é direção jurídica. São atividades privativas da advocacia, não havendo exceções, tá vendo? Tá certo? Com relação àquele caso, né? Que nós já falamos, pequenas empresas e tal. São atividades privativas de advocacia.
Bem, atuação do advogado nos atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas. Regra: os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas exigem o visto do advogado, sob pena de nulidade. Qual é a exceção? Pequenas empresas, tá certo? Pequenas empresas. Lembrando, assessoria, consultoria e direção jurídica, não há exceções, né? São atividades privativas de advocacia. O que há exceção é justamente isso, né? Ou seja, pequena empresa, por exemplo, tem um cursinho, uma pequena empresa ali está começando, precisa de gastar tanto assim para uma consultoria jurídica, não precisa. É uma pequena empresa, está caminhando. Agora vai que se torne uma grande, né, escola aí né, precisa sim, claro que tem que ter uma assessoria jurídica, tá? Com advogado, né, inscrito na OAB, devidamente inscrito. Bem, inventários, divórcio, separação, extinção de união estável, uso capião extrajudiciais, por exemplo. A escritura pública em caso de inventário, divórcio, separação e extinção de união estável extrajudicial, certo? Escritura pública, né? Você pode fazer isso. E o requerimento, via requerimento em caso de uso capião, né? Uso capião extrajudicial somente serão lavrados se os interessados ou interessadas, né, estiverem assistidos por advogado. Via de regra, é bom estar com advogado, evidentemente. Agora, né, caso não, somente serão lavrados, né, no caso do próprio requerimento, em caso de uso capião, se estiverem sendo assistidos por advogado, né, então. Bem, basicamente é isso, eu tirei todos esses slides, foram do livro de Trigueiros, tá certo? Trigueiros está aqui. Lembrando que você pode advogar desde que não haja conflito de interesse, tá? Sempre você vai ouvir isso, conflito de interesse, informação privilegiada, não pode haver, né? É a mesma coisa saber das ações da Bolsa de Valores antes da ação cair. Não sei se vocês viram recentemente no jornal. Antes da ação dar o preço da ação, já tinham comprado milhões de ações. Espera aí, alguém vazou a informação. Então não pode, né? Seria muito fácil assim, vender ação, adquirir ações, todo mundo seria milionário se fosse assim, tá? Então não cuidado com a informação privilegiada e também a aquisição de informações ou de provas de forma ilegal, de forma ilícita, né? Mas vamos ver isso mais para frente, tá certo? Próxima aula vamos estudar provavelmente os direitos e prerrogativas do advogado e da advogada. Pessoal, adorei a aula, parabéns, sucesso. Leiam o estatuto, é leitura obrigatória. Até mais. Boa noite, professor. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Chico, você vai vir hoje ainda?